Hoje eu quero pensar um pouquinho mais a respeito desse lance da comunhão, do relacionamento, do vínculo entre nós, porque se você for estudar a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia diz que o importante numa igreja são os relacionamentos, as pessoas, e não a estrutura da igreja. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala em organização, ela fala em estruturação, ela diz que eles tinham lugares aonde eles se encontravam, diz que tinham formatos, se encontravam em pequenos grupos, mas também se encontravam num grupo grande, que elas tinham práticas, que eles tinham lideranças, que eles tinham sim uma organização. Mas a Bíblia também nos mostra que além da organização, a igreja ela é um organismo, são pessoas, é o que está aí do lado que vale como igreja. Por isso, se você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai dizer, nós somos igreja. Eu queria dar uma chance para você fazer isso. Aí eu quero ver você muitas vezes olhar para o pastor dessa igreja e dizer, eu não gosto dessa igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado. Se é a sua sogra, diga assim, nós somos igreja. Aí você pode dizer, eu não gosto da igreja. Mas caso contrário, é complicado. Quero pensar num sujeito que investiu a vida dele na formação de igrejas, não só como organismo, mas como organização também. Paulo treinou alguns jovens, como Timóteo e Tito, para que eles fossem líderes de determinadas organizações, organismos que tinham, por exemplo, em Éfeso e também tinham na ilha de Creta. Paulo colocou Timóteo em Éfeso, Paulo colocou Tito em Creta, Paulo ensinou esses caras a serem os líderes da organização e é em cima disso que eu quero trabalhar com vocês. Só que a maneira como ele fez isso é que chama a atenção. E aí eu quero refletir em cima dos nossos relacionamentos, da nossa vida, se o que nós temos feito de fato é o que Paulo fez na época que a igreja estava se formando. 2 Timóteo 3, 10 e 11 diz o seguinte, mas você, Timóteo, tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Paulo está dando um alerta para Timóteo, dizendo, esses últimos dias aqui a gente tem visto coisas feias no meio da igreja, uma liderança fraca, corrupta, safada, que está entrando nas casas, corrompendo mulheres, saqueando recursos e assim por diante. Paulo diz, essa é a realidade do que a gente tem visto por aqui. Quando Paulo chega a Tito e o coloca em Creta, ele mostra que a realidade da igreja em Creta era terrível. Ele diz, a liderança de Creta está totalmente perdida. São homens que só pensam em lucrar em cima do evangelho, são homens que têm entrado dentro das casas e destruído as casas com o evangelho populista, são homens que têm feito para si o próprio reino. E ele dizia, eu estou te colocando, Tito, em Creta para você enfrentar tudo isso. Por isso a realidade, tanto de Paulo para com Tito e Timóteo, os dois jovens pastores que ele formava, era uma realidade totalmente terrível, triste da liderança. Mas aí ele chega para esses dois jovens e diz, principalmente aqui, chegando para Timóteo, dizendo, mas você tem seguido de perto, você tem caminhado comigo, você tem estado ao meu lado, e você tem visto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e sofrimentos que enfrentei. Você não é alguém que não conhece quem eu sou. Pelo contrário, você tem conhecido não só a minha teoria, aquilo que eu prego, mas também aquilo que eu vivo. Você vê que aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo caminham em unidade, em consonância. Você não tem percebido coisas diferentes de mim. Mas ele começa trazendo uma afirmação muito, mas muito crente, muito cristã.
uma afirmação que deveria ser a marca de todos nós. Você tem seguido de perto. Você tem acompanhado. Você tem estado grudado a mim. Você tem caminhado comigo. Nessa jornada toda eu não estou sozinho porque você está comigo. Nessa jornada toda você não está sozinho porque eu estou com você. Você tem seguido de perto. Por isso, em cima dessa afirmação, eu tenho que pensar assim. Como cristão, eu preciso, eu careço de pensar assim. Por quê? Primeiro, eu preciso pensar assim porque o plano de Deus é para amigos comprometidos. Ele não trabalha no conceito de amizades superficiais. Você tem seguido de perto. A primeira coisa que tenho que pensar é que o plano de Deus é para amigos comprometidos. Ter amigos com quem desenvolvemos relacionamentos profundos é o plano de Deus para as nossas vidas. E há inúmeras passagens na Bíblia, ilustrações na Bíblia, de que o relacionamento entre pessoas é o que vale no cristianismo. Atos 2, por exemplo, quando você vai começar a estudar o início da igreja primitiva, você vai ver que eles tinham tudo em comum, eles vendiam o que tinham, distribuíam entre si, eles diariamente comiam nas casas, eles repartiam o pão, eles supriam as necessidades uns dos outros, eles cantavam, eles oravam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, Atos 2 mostra que o grupo era muito mais do que uma organização, ele era um organismo, que havia vida no meio deles. E isso é que chamava a atenção dos de fora, e eles viam como é que o povo de Deus, como é que a igreja vivia, e a unidade da igreja e a mutualidade da igreja, e aquilo chamava atenção e os incluía, e trazia gente de fora para dentro da própria igreja. O próprio exemplo da Trindade, onde existe um único Deus em 3 pessoas e que relaciona-se entre si, onde Deus nunca está sozinho. Deus Pai sempre está com Deus Filho, que sempre está com Deus Espírito Santo, que está com Deus Pai. É um Deus trino, mas é um único Deus em 3 pessoas. Nós podemos ver a amizade de Paulo com Barnabé, João Marcos, Tito e Timóteo, a amizade entre Davi e Jonatas, e a amizade entre Moisés e Josué, a amizade entre Elias e Eliseu. Ou seja, nós enxergamos na Bíblia que há sempre relacionamentos profundos e comprometidos entre pessoas. Romanos 8:29 nos mostra que nós fomos adotados para fazer parte de uma grande família, cujo filho mais velho é Jesus Cristo, e o sonho de Deus é que todos os outros filhos tenham a imagem do filho mais velho, tenham o jeitão, sejam parecidos, o formato, o shape do filho mais velho. Ou seja, quando a gente lê Romanos 8:29, essa necessidade de ter relacionamentos com outras pessoas, de ter amigos, ela é reforçada pela linguagem que rodeia o novo nascimento. Quando nos convertemos, somos adotados por Deus em sua família para sermos irmãos e irmãs. O próprio Jesus é o nosso modelo para relacionamento. Da multidão, ele selecionou 12 mais próximos, e com esses 12 ele caminhou muito tempo. Destes 12, ele tinha 2, Pedro e João, que caminhavam sempre mais perto ainda do que os outros 12. Enfim, há várias passagens na Bíblia que descrevem como devemos interagir uns com os outros. Em todas elas, mostram como devemos repartir a vida com o outro. Presta atenção, a Bíblia nos convoca a interagir uns com os outros, a dividir, amar, encorajar, cuidar, servir, estar em paz, submeter-se, perdoar, confessar os pecados, promover a hospitalidade, acolher, ouvir. Em todos estes mandamentos requer comprometimento. Não há cristianismo sem amigos comprometidos. Já parou para pensar nisso? Não há cristianismo sem amigos comprometidos. Não há cristianismo sem que eu reparta a minha vida. Não há cristianismo isolado. O cristianismo não foi criado por Deus
para que eu vivesse trancado no meu quarto, sem ter relacionamentos. O cristianismo foi feito por Deus, porque o próprio Deus se relacionava com o homem e enxergou que o homem, tendo Deus, mas não tendo ninguém mais, era um homem sozinho. E ele disse, não é bom que o homem esteja só. Essa é uma afirmação de Deus. Por isso, o plano de Deus é para amigos comprometidos. E aqui eu faço uma pergunta. Quantos amigos você tem comprometidos? Amigo mesmo, daquele que é cristão, sério, daquele com quem você reparte a sua vida e que você pode dizer, olhar para ele e dizer, esse é meu irmão. Nós estamos correndo para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, mas este é meu irmão. É meu irmão. Paulo diz, você tem seguido de perto, Timóteo. Você tem andado ao meu lado, você tem andado comigo, você tem invadido a minha casa, você tem invadido a minha vida, você tem estado na minha jornada. E a recíproca é verdadeira. Segunda coisa que eu tenho que pensar é que nós não somos bons nesse negócio. Esse negócio de seguir de perto não é muito a nossa praia. Efésios 4:3 diz o seguinte, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se a Bíblia está dizendo que a gente tem que fazer um esforço para conservar o vínculo da paz, significa que não é natural nosso manter o vínculo da paz. Verdade ou mentira? Não é natural. Pelo contrário, o natural é não manter esse esforço, é não fazer esse esforço. Não temperou o mingau do jeito que eu gosto, baubau. Gostaram dessa frase? Acabei de inventar. Eu amanheci inspirado hoje. Muito inspirado. Não temperou o mingau do jeito que eu gosto, baubau. Tchau, tchau. Posso ir mais, se vocês quiserem, senão eu posso acabar por aqui. Somos egoístas por natureza. Nós preferimos a zona de conforto à zona de confronto. Nós preferimos ficar do nosso lado. Nós, homens, ser masculino, somos piores ainda. A mulherada gosta. Ela se relaciona, tem chá da noite, tem encontro das mulheres, tem saída e nós, não, pode ir, a gente fica aqui em casa numa boa. Prefiro um jogo de futebol sozinho a uma noite regadas às amigas falando sobre tudo. E em geral sobre nós, homens. Mal. Falando mal. Na verdade, a nossa cultura pode ser boa em muitas coisas. Somos receptivos pra caramba. O brasileiro é um povo que gosta de ser festeiro. Tudo é festa, tudo é bagunça, tudo é carnaval, tudo termina em pizza. A gente não confronta nada, a gente se conforma com tudo. Mas ao mesmo tempo que nós somos bons nessa facilidade de abertura, nós somos péssimos na profundidade dos nossos relacionamentos. Somos péssimos em estabelecer amizades que são duradouras. Não somos abertos a amizades. Eu li a história de um aluno africano nos Estados Unidos que tinha a dificuldade de não passar cola no teste final. E ele estava sendo treinado para ser líder cristão. E ele, na cabeça dele, era impossível que, como cristão que ele fosse, que ele era, ir para uma prova final, sabendo tudo da prova, vendo um amigo ao lado, indo muito mal. E o negócio dele era, se eu vou bem, eu, por ser cristão, todos os meus amigos têm que ir bem. Eu, quando li essa história, eu dobrei o meu joelho e falei, Deus, eu estou com raiva. Por que o Senhor não pôs esse amigo comigo na escola? Porque eu nunca tive um amigo africano, Deus. Por quê? Mas o fato é que
que ele não poderia deixar seus irmãos e irmãs falharem na escola porque estavam investindo nele como um líder cristão e por isso não poderia esperar dele outra coisa. A cultura africana trabalha num conceito de amizade diferente, que o cristianismo também tem que ser adaptado. Mas nós não pensamos assim. Nós temos muitas vezes excelentes pequenos grupos acolhedores, que cuidam uns dos outros, mas são tão fechados em si mesmo, que ninguém entra nesse pequeno grupo. Um pequeno grupo que não sabe abrir as portas, ele fecha as portas com o povo dentro. Vou dizer uma coisa para vocês, uma pessoa aguenta numa igreja uma pregação meia boca, um louvor fraco, mas ele não aguenta numa igreja, uma igreja que não seja acolhedora, que não cuide dele, que não traga para próximo. Ele vai embora. Por isso, nós não somos bons nesse negócio. Acolher pessoas não é o nosso forte. Formar amizades duradouras não faz parte do nosso DNA. Não está em nós isso. Por isso a gente tem que pensar e avaliar os nossos relacionamentos, se nós estamos nos tornando melhores nessa área, ou a gente está se fechando cada vez mais e mais em si mesmo. Por isso a terceira coisa que eu tenho que pensar é que quando Paulo diz assim, mas você tem seguido de perto, o meu ensino, a minha conduta e assim por diante, o que Paulo está, em outras palavras, dizendo é que a vida flui melhor como amigos. Como cristão, nós vivemos a vida com o objetivo de glorificar a Deus. Isso significa ou implica em muitas coisas, inclusive em se tornar cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Qual é o nosso projeto? Qual é o nosso propósito? Qual é a razão de ser da nossa vida? Quando Deus olha para a humanidade e diz o seguinte, essa humanidade, ela foi criada à minha imagem e semelhança, entretanto, eles não sabem mais o que é ser a minha imagem e semelhança, porque estão há um tempão distantes de mim, sem saber quem eu sou e como eu sou. O projeto de Deus de descer dos céus, encarnado em Jesus Cristo, Deus homem, que habita no nosso meio, é para que nós tenhamos um modelo a ser seguido também. Hoje, nós podemos olhar para Jesus Cristo e saber qual é a nossa imagem. Nós podemos olhar para Jesus Cristo e entender como nós devemos ser. Nós podemos olhar para Jesus Cristo e entender quais são as mudanças que devem ocorrer na nossa vida. Inclusive, no relacionamento com Cristo, aquele que está à frente chama o que está atrás. Paulo dizia, sejam meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Se vocês não sabem e não enxergam como é ser imitador de Cristo, venham atrás de mim, olhem para mim, porque eu estou nessa jornada há algum tempo a mais, já estou um pouco mais escolado, já aprendi um pouco, então vocês podem olhar para mim e imitar aquilo que eu sou, porque eu tenho sido imitador de Cristo. A vida flui melhor, isso implica em muitas coisas. Como é que eu me torno mais amoroso? Como eu me torno mais gentil, como eu me torno mais gracioso, como eu me torno mais paciente, como eu me torno mais justo. Não tem como desenvolver esses valores sem estar envolvidos com pessoas. Já parou para pensar? Como é que eu me torno mais paciente, trancado numa sala? Como é que eu me torno mais amoroso, trancado numa sala? Como é que eu me torno mais gentil, trancado numa sala sem ninguém? A gentileza exige pessoas. O amor exige pessoas, a paciência exige pessoas. Por isso eu preciso de pessoas para crescer. A vida flui melhor com amigos. Efésios 1,4 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos escolheu, e presta atenção, você vai ver que o movimento cristão, o movimento bíblico, nunca é um movimento um movimento isolado. Deus não te escolheu para você ser santo, Deus nos escolheu para nós sermos santos. É uma escolha do povo, comunitária, com um propósito comunitário. Já parou para pensar no movimento do Pai Nosso? Jesus diz assim, quando você for orar,
você vai fazer o seguinte: você vai entrar no seu quarto e você vai orar em secreto. Como é que você vai orar em secreto? Pai nosso que estás nos céus, o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão que é nosso nos dai hoje. Não nos deixe cair em tentação e perdoa a nossa dívida, como perdoamos os nossos devedores. Você entra no teu quarto isolado para viver a vida em comunidade do lado de fora. Eu vou orar com Deus pelo pão que é nosso. Eu vou orar com Deus pela luta e a tentação que é nossa. Eu vou orar com Deus pela unidade que é nossa. Por isso, a vida flui melhor. Ela faz sentido com amigos. A pergunta que eu faço para você é: você tem desenvolvido amigos? Uma das marcas do cristianismo é desenvolver amigos. Uma das marcas do cristianismo é ter relacionamentos comprometidos. Quarta característica, quando Paulo diz: você tem seguido de perto o meu ensino, e Paulo está ensinando o jovem Timóteo a se posicionar e a liderar uma igreja. Uma das coisas que eu acho interessante é que Paulo está preocupado com Timóteo, no sentido que Timóteo tenha um referencial, que Timóteo tenha um porto seguro, que Timóteo tenha um lugar para correr quando ele estiver com a vida fora dos trilhos. Porque uma das coisas que eu e você precisamos é de uma amizade, porque o dia a dia, um dia, a minha vida e a sua vida pode sair do trilho. Com todos isso acontece. Um dia você vai carecer de um amigo ou de alguém que carecerá de você. Recentemente eu vi um videozinho rapidinho de um pastor africano que ele dizia o seguinte: eu quero que vocês saibam de uma coisa. Não importa o momento que vocês estejam passando, se é um momento bom ou se é um momento muito ruim, uma das afirmações que vocês precisam carregar para a vida inteira é que isso vai passar. Se o momento é muito bom, isso vai passar. Se o momento é muito ruim, isso vai passar. O fato é que na vida tudo passa. O fato é que a gente enfrenta circunstâncias e situações que de fato são transitórias. Nada é para sempre. Não importa o momento que nós estejamos passando. Agora a pergunta que eu faço é: quem é que você pode ligar às 2h da manhã dizendo: eu estou em crise, dificuldade, eu estou sofrendo muito e eu preciso de um amigo, e esse amigo vai te socorrer? Porque você precisa de uma amizade segura. Quem é que você pode abrir o seu coração na confiança de que aquilo que você está colocando para a pessoa fica entre você e ela somente? Que você não pode fazer nada daquele conteúdo sem a permissão dela. Que você vai ouvir aquilo e vai carregar diante de Deus como: eu preciso solucionar. Que você será a solução para aquilo. Por isso, Paulo disse para Timóteo: você tem me seguido de perto, você sabe tudo ao meu respeito, você conhece as minhas perseguições e sofrimentos, e você pode contar comigo para aquilo que você precisar. Uma outra característica é que são grupos de amigos que mudam o mundo, mas você tem seguido de perto. Eu gosto das orientações de Paulo a esses dois jovens, tanto Tito como Timóteo. Tito 1,5, Paulo diz assim: cara, eu estou te colocando aí em Creta por 2 razões. Para que você organize a bagunça que está aí. Eu já preguei sobre isso aqui. Tito, não é para você fugir da raia. Não é para você pedir para Deus te tirar do meio do problema. Eu estou te enviando para o problema. Tem um problema sério, mas muito sério em Creta. E eu estou te colocando aí para que você faça toda a mudança necessária que precisa acontecer nesse lugar. Segunda coisa, estabeleça liderança. Éfeso também era um lugar complicado. E Paulo coloca Timóteo em Éfeso para que ele seja líder lá. Tão bacana que ele diz: olha, você é novo e você vai estar no meio de uma igreja
onde tem um público provavelmente muito mais velho do que você. Ele diz: ninguém o despreze pela pouca idade que você tem, antes pelo contrário, torna-te padrão aos fiéis, na palavra, no amor, na fé, na pureza e no procedimento. Ou seja, você está sendo colocado aí para resolver esses problemas. Nós estamos trabalhando juntos, porque nós estamos entrando em alguns lugares. Estes lugares precisam de solução. Nós vamos mudar esse mundo. Quando você tem amigos sérios e comprometidos, qual o resultado da amizade de vocês? Vocês têm mudado a atmosfera e o ambiente onde vocês estão inseridos? Ou é só um grande grupo bacana, gostoso, de amizade, um purê de batata amassadinho e unidinho, quentinho, saboroso, com sal? Mas se esse purê de batata não matar a fome de ninguém, ele não serve para nada, a não ser para ser um purê de batata. Por isso, a pergunta é: você e seus amigos têm promovido modificação? A última coisa é que a vida é mais divertida quando se tem amigos. Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto. Eu fico pensando que a vida não é fácil. Eu conheço muito de vocês e conheço muito do que vocês estão vivendo. E às vezes eu estou aqui de cima olhando e vendo as dificuldades que cada um de vocês passam. Como é verdadeiro o versículo de Jesus Cristo dizendo: no mundo vocês vão passar por aflições. Como nós passamos por aflições, não tem um cristão sequer que enfrente esse mundo e não passe por aflições. Nós vamos passar, não tem como. Mas o que a recomendação de Jesus é: tenham bom ânimo. É só o que vocês precisam, é ter bom ânimo. Aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Não tem como estar nesse mundo sem enfrentar problemas. Estar nesse mundo e não passar por dificuldades, não tem como. Agora, eu lembro sempre de um amigo nosso que frequentou essa igreja e ele faleceu. Ele tinha um problema sério cardíaco, que a veia aorta dele era aderida ao abdômen. Ele não podia fazer uma operação, porque se fizesse a operação a veia romperia e ele teria um infarto na hora. Mas ao mesmo tempo ele era uma bomba relógio. Ele sabia que isso aconteceria mais cedo ou mais tarde. Eu lembro de uma carta que ele mandou para mim e para o Rodrigo, com as preocupações que ele tinha no dia que ele morresse, o que seria da família e dos filhos. Eu lembro que ele termina a carta dizendo: vou dizer uma coisa para vocês. Essa luta, ela é quase que desumana. Mas se eu não tivesse condições, ou se eu não tivesse a certeza de que Jesus está comigo, essa luta seria infernal. Quando a gente tem amigos, de fato, com quem eu posso repartir a minha luta, dizer o que eu estou passando, quais são os meus medos, a carga é repartida, a vida se torna mais divertida, mais fácil, mais leve. Por isso são coisas que eu tenho que pensar, são 6 itens que eu tenho que pensar, são 6 características que eu tenho que trazer para a minha memória. E o que eu entendo sempre é que se eu não pensar diferente, eu nunca vou agir diferente. Romanos é claro nisso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se eu não mudar o database, se eu não mudar o banco de dados, se eu não mudar os valores internos, eu nunca vou agir de forma diferente. Eu vou sempre na expectativa de ter ou fazer algo diferente, mas não conseguindo fazer ou viver algo diferente, porque eu continuo pensando da mesma forma. Se eu não mudar a maneira de pensar, eu nunca vou agir diferente. Por isso apresentei para vocês 6 itens pelos quais nós temos que estar trazendo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a gente pensar diferente. Por quê?
Porque pensando diferente, eu posso fazer diferente, eu posso agir de forma diferente. E o texto mostra algumas coisas como Paulo agiu. Ele trouxe Timóteo para perto dele, dizendo: você tem seguido de perto. E aí ele diz: o meu ensino e a minha conduta. O meu ensino e a minha conduta. Você tem seguido de perto aquilo que eu prego, mas também aquilo que eu vivo. Eu acho interessante, por exemplo, os 10 mandamentos. Os 3 primeiros, Deus é muito claro em deixar claro de que Ele é o único Deus. E você não vai adorar outro Deus. E que você vai agir de acordo com o que você está falando. Ele diz: eu sou o único Deus, e somente a mim você vai prestar culto. Você não vai criar para você imagem de outro Deus, e nem vai dizer o meu nome em vão. O que significa dizer o meu nome em vão? Que eu não posso falar Deus em nenhum momento. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, você está dirigindo o carro, alguém diz: ai meu Deus, ai pequei, falei o nome de Deus em vão. Não. Falar o nome de Deus em vão significa quando a minha vida não é coerente com aquilo que eu falo. Quando a minha vida não é coerente com aquilo que eu creio. Quando a minha vida não é coerente com aquilo que eu prego. Eu digo sempre o que eu penso e o que eu acredito a respeito de Deus. Mas eu vivo contrário àquilo que eu penso e eu acredito a respeito de Deus. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo você sabe que eu não falo o nome de Deus em vão. Você tem seguido de perto o meu ensino e a minha conduta. Que eu ajo, que eu sou assim. E quando a gente traz alguém para perto, para esse alguém aprender a seguir a Deus, quando ele olha o meu ensino e a minha conduta, eu estou guiando em sua transformação pessoal e não somente numa produção ministerial. Alguém que vai ocupar uma função dentro da igreja. O cara vai ser um flanelinha, o cara vai ser um líder de pequeno grupo, o cara vai estar na recepção do GC, o cara vai estar tocando aqui. Não, eu não quero isso. Eu quero que você tenha uma transformação pessoal. Eu quero que você agia dessa forma, porque você pensava dessa forma. Agora você tem aprendido, por causa do meu ensino, a pensar dessa forma. E porque você pensa dessa forma, você age dessa forma. A sua transformação é integral. Não é só na maneira de pensar, mas é a maneira de pensar e a maneira de agir. Você está entendendo como você tem que pensar e você está entendendo como você tem que agir, porque agora você está caminhando de forma coerente. Coerente. Por isso você tem caminhado de perto. Eu tenho trazido você para perto. Por isso você tem visto como é que eu penso e como é que eu ajo. A pergunta é: se Paulo, como cristão, chega para Timóteo e diz: você tem caminhado de perto? Tem caminhado aqui do meu lado? A pergunta que eu faço para você é: quem é que você trouxe para perto da sua vida? Para que possa conhecer o que você acredita e o que você vive. Porque ser cristão, gente, é isso aí, cara. Ser cristão é você abrir a porta da sua vida para que a pessoa veja como é que vive Cristo. Quando Paulo diz: sejam meus imitadores porque eu sou de Cristo, ele está com a porta escancarada da vida dele, dizendo: vocês estão enxergando na minha vida o que eu penso e o que eu faço. Por isso eu tenho autoridade agora de dizer para vocês: pensem e façam como eu penso e faço. Pensem e façam como eu penso e faço. Quem é que você tem trazido para perto? Ou você continua no seu próprio mundinho, numa zona de conforto, não querendo entrar na zona de confronto, não querendo deixar ser visto,
não querendo que enxerguem como é que você trata a sua esposa, como você educa seus filhos, como você enfrenta os problemas do dia a dia, como você ora, como você lê a Bíblia, como você se relaciona com pessoas, ou você continua ali dizendo, olha, eu preciso que invistam em mim, enquanto o que a Bíblia está dizendo é nós temos que nos tornar cristãos maduros, cristãos suficientemente ágeis, aonde a gente pode desafiar o outro a estar perto da gente, dizendo, venham conhecer de perto a minha vida, como eu penso e como eu ajo. Segunda característica é que ele diz, venha conhecer de perto o meu propósito. Você tem seguido de perto o meu propósito. Não é que você tem conhecido, você tem seguido, você tem trilhado. Os teus passos são os mesmos que o meu propósito. E quando a gente diz o propósito, é guiá-lo a descobrir a sua própria identidade e não moldá-lo à sua cara. É ter a sua própria identidade. Cara, como é você com Cristo? Esses dias eu estava lendo a história de um jornalista no nordeste do Brasil que foi tirar... na verdade era um fotógrafo, que foi tirar a foto para a carteira de identidade dele, o CNH, e na hora que ele sentou para tirar a foto, ele sorriu. Aí a pessoa que estava tirando foto disse, você não pode sorrir. Ele disse, por quê? Porque não pode sorrir. Ele disse, mas por quê? Aí a pessoa disse, talvez porque na identificação facial, os programas de identificação facial identificam com maior facilidade se você não estiver sorrindo. Mas onde está escrito isso? Deve estar escrito em algum lugar. Sim, eu quero saber aonde está escrito. Me mostra o estatuto. E a pessoa mostrou o estatuto e não estava escrito. Ele tirou a foto sorrindo para a carteira de identidade dele. Qual é o propósito? Por que não pode sorrir? Qual a razão de ser? No final ele ilustra dizendo que antigamente você tirava a fotografia e a fotografia às vezes demorava para tirar e a pessoa ficar com a cara rindo cansava. Então mandavam fazer a cara séria porque cansava menos enquanto estava focando, ajeitando, tirava, ia revelar e assim por diante. E eu lembrei de quando eu tirava foto 3x4 na escola. Eu tinha que ir no fotógrafo do bairro, que era um japonês, óbvio. A gente sentava no banquinho com aquela cortina atrás, tinha uma escova de cabelo que você penteava o cabelo, aqueles que penteavam o cabelo. Você tirava a foto, ele ia revelar o negativo e disse, está bom, daqui a alguns dias você volta para buscar as fotografias. Meus filhos não fazem ideia do que eu estou falando. Tem noção do que era isso. O teste é da época que o pessoal pintava a mão assim. Ó. O fato é, qual é o propósito disso? Qual é o significado disso? Por que você faz o que você faz? Sempre lembro da história da mulher que ia fazer o peru de Natal e colocava o peru de Natal na forma e chamava o marido e dizia, você tem que cortar o osso da coxa que está para fora aqui. Durante vários natais, ele cortava, pegava o serrote e arrancava fora. Aí um dia ele perguntou para ela, mas por que a gente faz isso? Eu falei, não sei, eu aprendi com a minha mãe. Eu falei, então tá bom, liga para ela e pergunta por que a gente faz isso. Será que é porque o tempero entra melhor, sei lá. Aí a mãe respondeu, não, é porque no meu forno não cabia o frango inteiro. Então a gente cortava para ele poder caber. Qual é o propósito disso? Por que você está fazendo isso? Qual a razão de ser? Uma das coisas que eu gosto é quando a pessoa está chegando na igreja e ele pergunta o propósito da nossa fé. Por que raios, quando vocês terminam uma oração, vocês dizem amém? Qual o propósito disso? Isso me faz pensar tanto. É que eu estou dizendo ponto final.
E o que eu estou querendo é que Deus escute a minha oração. Por isso eu digo, assim seja, Deus. Mas você tem razão. Eu precisava ter te explicado esse propósito para que você pudesse orar comigo. Porque eu já vi muita gente chegar no fim de uma oração sem saber orar, começando nos seus primeiros passos, termina dizendo, é isso aí. Termina dizendo, terminando. E eu queria pedir por um carro novo. E fica aquele silêncio. E eu do lado de cá dizendo, está faltando propósito nessa oração. Diga amém. Porque aí essa oração vai ter propósito. Não faz sentido. Qual é o propósito? Qual é o propósito da sua vida? O que eu tenho achado triste na minha jornada é que a maior parte do pessoal não sabe nem o porquê existe. São pessoas que estão vivendo na manutenção da própria vida. Se tiver com o que comer, se tiver com o que vestir, eu não estou em crise, mas se faltar isso, eu entro em parafuso. Por quê? Qual é o propósito da sua vida? E sabe quando eles vão perceber isso? Na terceira idade. Quando não tem mais capacidade de produzir o que vestir e o que comer, perderam o sentido da vida. Não sabem por que existem. Não sabem por que existem. Qual é o propósito? E Paulo chega dizendo, você tem conhecido de perto o meu propósito. O porquê eu existo. Terceira coisa é a fé. Eu tenho que fazer assim, e eu tenho que fazê-lo conhecedor da minha fé. É guiá-lo na sua própria jornada espiritual e não esgotá-lo num ativismo sem fim. E fé, gente, é diferente de ativismo. Às vezes a gente acha que a nossa fé está muito boa quando a gente está ocupado das coisas de Deus. Eu oro pra caramba, eu leio Bíblia pra caramba, eu repreendo o diabo pra caramba, eu consigo enxergar o diabo nas pessoas e eu estou repreendendo o tempo todo. A minha sogra então, eu vá de reto, Satanás. Eu tenho dado dízimo, não falho no dízimo. Não falto nos encontros da igreja, todo domingo eu estou lá. E trabalho, viu? Trabalho como flanelinha, trabalho e estou bem. Teve 3 dias de ABF, eu estava os 3 dias de ABF. Teve viagem missionária, como está tendo hoje. Eu vou para viagem missionária, eu chego na Barra eu pinto casa, eu saio conversando com as pessoas, mas eu estou aí, como se a gente entendesse que fé são coisas que a gente faz para Deus o tempo todo. Como se essa atividade espiritual, de estar envolvidos num monte de coisa. Eu tenho um grupo pequeno na minha casa. Sou eu quem estoura a pipoca. E ninguém estoura a pipoca como eu. Não sobra um piruá. Eu tenho uma técnica de estourar pipoca que é espiritual. Enquanto está ali estourando a pipoca, eu estou orando. Ó Senhor, que não sobre um piruá para esse povo calar a boca. Guardadas devidas as proporções. Tem muita gente que tem brincado de ativismo espiritual, achando que ativismo espiritual demonstra fé. E esquece-se do versículo que Jesus diz, muitos de vocês vão chegar na minha frente, dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu expulsei demônio, eu fiz aquilo, e eu vou responder para vocês dizendo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Que fé não tem a ver com fazer. Fé tem a ver com ser. É minha jornada espiritual. É o quanto eu conheço Deus. O quanto eu sou conhecido por Deus. O quanto a minha vida tem sido transformada por Deus. O quanto eu tenho impactado a vida de outros por causa de Deus. O estar cegamente apaixonado por Deus. Estar cegamente obediente a Deus, estar cegamente comprometido com Deus,
que mesmo que aquilo que ele disse que eu não concorde, para mim não importa tanto, porque eu não preciso concordar, eu só preciso obedecer, porque eu conheço esse Deus. Quarta característica é que você tem conhecido de perto a minha paciência e o meu amor. Você tem seguido de perto a minha paciência e o meu amor. Duas coisas tão interligadas. Porque é guiá-lo a impactar a sua própria atmosfera e não desestruturá-lo em seus relacionamentos. E quantos de nós caminhamos numa jornada cristã que, em vez de acrescermos relacionamentos, nós temos destruído os relacionamentos, ainda justificamos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. O sujeito é pactuado com o diabo, deu lugar para o diabo. Cara, você nunca percebeu isso quando você senta do lado dele com o cheiro de enxofre? Ele vem de lá. O sujeito é egoísta, é orgulhoso, não quer mudar o coração. O sujeito não quer se arrepender, o sujeito não quer buscar a Deus de fato. Mas escuta, para pensar o seguinte: você só existe na face da terra para espelhar a Jesus Cristo na vida de quem é fácil, mas na vida de quem é difícil. Você só existe na face da terra porque Ele te escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja a imagem e semelhança dEle. E ser a imagem e semelhança dEle é ser alguém que transborda, que explora, que explode o amor e a paciência. Pela graça de Deus, Deus não nos trata como nós tratamos os outros. Pela graça de Deus, Deus é amor e tem a expectativa e a esperança de que sejamos amor também. Por isso, o quanto eu tenho impactado as pessoas a impactarem a sua própria atmosfera. De pessoas chegarem perto de você e dizer: eu quero conhecer esse Deus que você segue, porque você já não é mais o mesmo. Como você mudou? Eu quero conhecer esse Deus que você cultua, porque, cara, você é um sujeito paciente. Porque, cara, você é um sujeito que exala amor. Eu quero conhecer esse seu Deus por aquilo que você é, pela sua paciência e pelo seu amor. Eu lembro da Dani, que um dia fez uma oração dizendo: Deus, me dá mais paciência. E a vida só complicou. E aí ela entendeu. Se eu pedir a Deus paciência, paciência é algo prático, a vida vai ser mais complicada, para que eu possa ser mais paciente. O que Deus fez? Me fez casar com ela, para que aí ela exerça a paciência. Paciência e amor, marcas do cristão. Por fim, ele diz: você tem seguido de perto a minha perseverança, as minhas perseguições e o meu sofrimento. Você tem seguido de perto as minhas lutas. E mais uma vez eu digo, o cristão é um cara cheio de lutas. São lutas internas. Lutas de fazer a vontade de Deus contra a sua própria vontade. Lutas, como o próprio Paulo dizia: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu vivo fazendo. Isso é sofrimento. A minha perseverança de fazer morrer em mim o meu próprio ego, é de escravizar, esmurrar, torná-lo ao pó. Por isso você tem seguido de perto a minha perseverança. As minhas perseguições, como as pessoas são contra mim. Cara, e ser cristão é ser perseguido de fato. É ser odiado por aquilo que você é ser odiado por aquilo que você representa, é pessoas sendo movidas pelo próprio diabo para fazer você cair, ser destruído simplesmente porque você segue a Cristo. Por isso Paulo diz: o que eu quero é que você siga de perto a minha perseverança, as minhas perseguições e o meu sofrimento.
é guiá-lo a obter valores eternos. Não é só um investimento momentâneo. Não é como você vai aplicar o seu dinheiro para você ganhar um carro. Não é como aplicar o seu dinheiro para você transformar a sua casa numa casa melhor. Não é como você pode ter a possibilidade de uma esposa melhor. Não é, são quantos passos você tem que dar para se tornar bem-sucedido. Não, ele está dizendo, escuta, eu quero que você entenda que neste mundo nós vamos passar por aflições, mas em nada se compara a nossa leve e momentânea tribulação com o eterno peso de glória. Por isso olha para as suas aflições, olha para as suas perseguições e olha para o seu sofrimento. Aplica a perseverança em cima disso tudo e vai em frente, amigo, porque isto vai passar. Entretanto, o que isto vai trazer para você na sua eternidade não se compara. Fica firme, vá em frente. Fica firme, vá em frente. Por isso que a Bíblia diz que relacionamento é sempre de alguém mais velho investindo no mais novo. É alguém mais experiente investindo num alguém menos experiente. É alguém que já é da casa investindo naquele que está chegando na casa. Por isso que o cristianismo, eu e você temos que olhar para isso e dizer, cara, eu hoje sou alguém que influencio, eu entendi o que é ser influenciado e hoje eu influencio. Por isso que Paulo chega para Timóteo e diz, você tem seguido de perto, você tem seguido de perto, você tem visto como as coisas são na minha vida. E você sabe que eu não troco esta minha vida por nada, a não ser pela eternidade junto de Deus. Mas eu não queria outra vida. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse Paulo. A pergunta que eu faço para você é, no meio de todo o propósito da sua vida, quem são as pessoas que estão te influenciando? No meio de todo o propósito da sua vida, quem são as pessoas que você tem influenciado? As pessoas que vêm te influenciando, são pessoas que podem dizer como Paulo, você tem seguido de perto. Eu escancarei a porta do meu coração e a porta da minha casa, para que você possa ver como é que se vive um cristão. A gente prefere muito mais os relacionamentos virtuais, os ensinamentos virtuais, as lições de livros. A gente prefere muito mais ter 5.000 amigos no Facebook, a gente prefere muito mais postar as nossas ideias no meio da mídia social do que simplesmente pagar um café durante a semana e dizer, vem seguir de perto e deixa eu te seguir de perto. A gente tem preferido comunidades grandes, vínculos com 5.000 pessoas, e você se mede pelo número de likes das redes sociais. Eu pus uma ideia, 300 pessoas disseram legal para aquilo que eu falei. Paulo diz, você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto. Você tem seguido de perto. Preocupação da gente como igreja não é nunca construir uma estrutura que lote e fique cheia, sem que a sua vida fique completa com pessoas de fato influenciando a sua vida. E sem que a sua vida fique completa porque você influencia outras vidas. Quem é que você segue de perto? Quem é que tem te seguido de perto? É isso que vale. E não me venha com essa história. Minha esposa é minha melhor amiga. Meus filhos são meus grandes amigos. Eles podem ser uma boa lixa para te polir cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Mas o cristianismo vai além do relacionamento familiar. O
O cristianismo vai além, porque tem muitos entre nós que não tem um marido, que não tem uma mãe, que não tem alguém que possa ser o seu melhor amigo. Por isso o cristianismo não pensa somente no meu laço familiar. Eu tenho grandes amigos, grandes amigos, grandes amigos. E eu tenho uma grande amiga. Mas eu não limito somente na minha amizade com a minha esposa. Quem são as pessoas que têm te seguido de perto? E quem são as pessoas que você tem deixado de seguir de perto? Que Deus abra os olhos, a nossa mente, para que a gente haja de forma diferente e seja uma comunidade de relacionamentos, em nome do Senhor Jesus Cristo.